Olá pessoal, nós vamos trabalhar agora os ambientes de simulação. Aqui estão esses ambientes, o simulador Tina da Texas Instruments, o simulador online Tinkercad e o Scilab, que nós vamos usar na segunda parte da disciplina. Eu pretendo dar alguns exemplos para vocês verem como esses programas funcionam. Esse último aqui, o exemplo que eu vou dar, vai ficar mais claro, evidentemente, na segunda parte da disciplina. Uma dica que nós damos para vocês: assistam isso aqui em momentos diferentes, tá? Não assistam tudo, porque ficou extensa essa aula, mas eu peço para vocês ver a primeira simulação do Tina, depois vai tomar um suco, aqui o simulador online Tinkercad, depois vocês vão tomar um sorvete, e aqui o Scilab, vocês também vão, sei lá, jantar, almoçar, fazer alguma coisa assim. E as atividades no Moodle nós vamos especificar num outro momento. Vamos dar prosseguimento. Tina TI. Nesse caso aqui, nós estamos pensando em simular circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Você pode obtê-lo utilizando esse link aqui que está aqui escrito. Você pode ir no Google, escrever Tina TI, e ele vai procurar e você vai encontrar lá da Texas Instruments o link para você clicar. E você vai encontrar aqui download desse Tina. É bastante simples. Vamos apresentar aqui uma motivação inicial para a simulação de circuitos. O contexto do desenvolvimento dos simuladores de circuitos está lá na década de 1960, quando havia necessidade de se desenhar CIs, circuitos integrados. Eles precisavam de um software que fizesse os testes dos circuitos integrados antes de montar os circuitos, porque a fabricação, a montagem, a fabricação desses circuitos são caras, ainda são caras e complexas. E se você faz o projeto, monta o dispositivo, gasta um dinheiro enorme para fabricar o dispositivo, e depois liga e ele não funciona, e fica assim na tentativa e erro, ia inviabilizar todo o processo de desenvolvimento de circuitos integrados e a sua fabricação. Evidentemente que isto se estendeu para, ou seja, aqueles circuitos que nós colocamos no protoboard, aqueles circuitos que nós colocamos na placa de circuito impresso, que são grandes, né? Tem um tamanho visível, vamos dizer assim. No circuito integrado você só vê os componentes através de microscópios. E aqui estão as motivações, no caso aqui, circuitos discretos, como eu acabei de mencionar. E serve para quê? Olha aqui, estimativa do desempenho de diferentes configurações. O circuito funciona. Agora eu vou modificando algumas partes do circuito, modificando algumas configurações, de tal forma que eu tenho como ver o quanto o desempenho está melhorando ou piorando. Redução de custo de desenvolvimento. Aqui inclui a compra de componentes, ou seja, se você testou, obteve um bom desempenho, então você não precisa comprar outros componentes para novas simulações. O circuito já funcionou na simulação, você já tem uma expectativa de que ele vai funcionar quando for fabricado e testado. E outra coisa, um tempo menor até chegar aos protótipos. E auxílio didático, disciplinas, que é o nosso caso aqui. E também previsão de resultados ou confirmação de resultados obtidos após realização de cálculos. Aqui é modelo analítico comparado com computacional, que posteriormente será comparado com experimental. Isso também é extremamente útil. A simulação de circuitos integrados, lá no início, começou com esse SPICE, que é Programa Simulador com ênfase em circuitos integrados. Foi concebido aqui por Nagel na década de 1970. Os circuitos integrados já estavam sendo fabricados e em uso na década de 1960. E era extremamente difícil conseguir fabricar esses dispositivos e circuitos integrados devido realmente à falta da simulação. Então, em 1970 houve um avanço muito grande e a partir daí o preço, o custo dos computadores caiu bastante. E a partir de 1980 temos o SPICE melhorado, codificado aqui na linguagem C. E, por fim, o PSPICE, em 1985. E nós vamos usar o Tina TI, que emprega
na sua programação, no seu software, essa tecnologia SPICE, como eu mencionei. Aqui temos os tipos de análise. Quando você abre o simulador, você pode escolher qual tipo de análise você vai fazer. Então tem análise DC, evidentemente relacionado com circuitos em corrente contínua, análise AC, resposta em pequenos sinais, no domínio da frequência, análise de ruído, análise de distorção, você visualiza o sinal que está variando no tempo. Aqui é o sinal constante ou para pequenos sinais. E análise transiente, que é a que a gente vai utilizar mais, resposta no domínio do tempo. Exatamente aqui que nós vamos utilizar bastante. Talvez análise de sinais em série de Fourier ou no domínio da frequência, mas por enquanto é possível que nós não utilizemos. Agora vamos ver um exemplo de simulação usando o Tina TI. Aqui está o ambiente do Tina TI. Nós vamos utilizar aqui bastante essa barra aqui de componentes e essa barra de opções aqui que nós temos para realizar simulações. Vamos fazer uma simulação bastante simples e que permitirá vocês terem uma ideia de como funciona e posteriormente, quando nós pedirmos exercícios, vocês poderão fazê-los. A gente precisa de imediato de uma fonte, só clicar em cima e a fonte aparece, eu clico ESC e aí essa fonte aqui que estava em vermelho desaparece, fica só esta. Em seguida, referência. Todas as simulações é obrigatório a referência. Posso colocar mais de uma referência, se eu quiser. Estou colocando aqui as referências. Vou colocar uma outra fonte. Pronto. Agora eu vou pegar essa referência, vou deixar ela aqui, estrategicamente colocada. Vou aqui em mirrors, medidores, não, fontes, semiconductors. Vou escolher um amplificador operacional. Vou escolher esse aqui, amplificador operacional. Vamos colocá-lo aqui. E vou clicar em ESC para sair aqui e ficar só esse amplificador operacional. Vou colocar aqui resistores, vou voltar para o básico. Aqui, ó, resistores, capacitores, bobinas, transformadores, chaves e outros componentes aqui. Vamos pôr resistores por enquanto. Então, vou colocar aqui um resistor aqui e um resistor aqui. E vamos colocar um resistor aqui. Aqui eu vou aplicar, vou dar o ESC, vou selecionar esse resistor e dar Ctrl R, que é Rotate. Pronto. Agora eu pego e vou conectar esses componentes todos para que esse circuito funcione. Eu vou tirar essa referência que não vai ser utilizada. Vamos lá, só ligar. Vamos ligar esse terminal do resistor com a referência. Esse outro terminal, eu não posso soltar da tecla do mouse até encostar no terminal do outro componente. Então, quando eu aproximo, aparece a canetinha. Então, eu pego e arrasto até o componente e solto, da forma como vocês viram. Mesma coisa aqui, ó, a canetinha aparece, que é uma carretilha, na verdade. Então eu só arrasto e quando chega bem perto eu solto. Então ela formou aqui essa bolinha indicando que houve o contato. Aqui a mesma coisa, carretilha apareceu. Toda vez que eu ponho o cursor próximo a um terminal, a carretilha aparece. Então eu aperto o botão esquerdo do mouse, seguro e solto quando chegar no terminal. Está feita aqui a conexão, vermelhinho aqui, conexão feita. A mesma coisa aqui. Opa, eu soltei antes da hora, isso acontece. Pronto, agora aproximo do jeito que a gente nós já fizemos aqui. Eu vou colocar aqui na referência o terminal 3 do circuito integrado e preciso alimentar ele. O positivo do circuito integrado, eu vou montar uma fonte simétrica, ela é montada dessa forma. Eu vou colocar a referência aqui. Pronto. Isso aqui é uma fonte simétrica.
Nesse caso, vocês podem utilizar esse circuito integrado que necessita desse tipo de fonte. Ou seja, ele necessita de um positivo, alimentação positiva, e de uma alimentação negativa. Essa é uma necessidade desse circuito integrado, que no caso é um amplificador operacional. Então vamos lá, vamos colocar aqui o positivo, está aqui embaixo. Eu vou... Como que a gente faz? Eu vou modificar o seguinte, ó. Vamos fazer uma coisa aqui, já que a gente está explicando como funciona, acho que a gente pode explicar completo, né? Então eu vou selecionar isso aqui, eu cliquei aqui com o lado esquerdo do mouse em cima da fonte, vou dar Ctrl R 2 vezes, para ele ficar para baixo. E aqui a mesma coisa, Ctrl R 2 vezes, para ele ficar para baixo, da forma como está aqui. Agora eu vou conectar os terminais. E vou conectar novamente aqui a referência, pronto, está feito. Esse aqui é o positivo, note que eu fiz isso de propósito para poder encontrar aqui o positivo. Então eu pego aqui e aproximo ele aqui, pronto. Agora esse outro aqui é o negativo, que é esse outro pino aqui, eu posso partir daqui. Feito. Pronto, nós temos o nosso circuito. Vamos definir aqui essa resistência aqui, eu vou clico aqui, é importante mencionar com cuidado, esse resistor aqui, eu vou, quando a mãozinha aparece com o dedo, eu clico 2 vezes e aparece essa tela aqui, essa janela, onde eu posso fazer uma série de modificações. Por exemplo, o label, eu posso substituir aqui por RF, por exemplo. A resistência, eu clico aqui em cima, eu já posso escolher a resistência. Vamos colocar aqui, sei lá, 22K, 22.000 ohms. Temperatura relativa, aqui a forma como ele leva em consideração a temperatura. Os componentes em geral, eles são dependentes da temperatura. A máxima voltagem está aqui em 100 volts. Isso tudo pode ser ajustado de tal forma a tornar a simulação mais realista possível. Eu dou um OK. Aqui só preciso modificar este valor de resistência aqui, tá? Mas eu modifiquei também o label para ficar mais fácil da gente visualizar o que cada parte é. E aqui, como aqui é RF, eu vou colocar esse R1 como R. Então ele vai ficar R apenas. Pronto. E o valor, vamos colocar 2.2K. 2 pontos, tá? Que a gente usa ponto. Aliás, a gente usa vírgula. Pronto. Eu me enganei, eu confundo um pouco com outros simuladores. Esse aqui, ele está, digamos assim, nacionalizado, não é? E aqui a carga eu vou deixar com 1K. Pronto. Esse circuito está pronto, só falta o sinal aqui, tá? Faltando o sinal. Como que a gente faz? Vem aqui em Sources, nós podemos colocar sinais aqui. Tem aqui novamente a bateria, mesmo que está aqui, aparece aqui em Sources também. Tem um sinal aqui arbitrário, ou sinal de voltagem nesse caso, né? Fonte de corrente, fonte de voltagem, um gerador de corrente. Os outros tem simuladores que tem uma fonte arbitrária. Nesse caso aqui, aqui no caso é Sources, mas eu vou colocar aqui em Meters, medidores, não, fonte, vou colocar aqui, perdão, vou colocar aqui essa fonte, tá? Vou dar um ESC, tá? A fonte de voltagem, vou conectá-la ao circuito e vou colocar aqui na referência. Deixa eu buscar, poderia colocar aqui, mas eu vou fazer de um jeito mais, fica mais bonitinho, eu coloco a referência aqui, dou um ESC e pronto, tá feito. Aqui está o sinal. Agora eu vou clicar 2 vezes sobre ele, vou colocar aqui VF, ou V de fonte, V fonte, pronto. Vou dar esse nome para ele. Eu clico aqui em cima dele, do label, para deslocar. Tem que ter um pouquinho de jeito aqui.
para poder deslocar. Pronto. E eu tenho também, eu mudei aqui o label, mas não mudei aqui o nível de tensão. O nível DC desse cara aqui, eu vou deixar em 0, que esse aqui é o chamado offset. Possivelmente nós vamos falar um pouco dele nas aulas. Aqui, função step, ou seja, função degrau, está aqui setado default a função degrau, mas eu quero uma senoide. Mas eu também poderia colocar uma onda quadrada, triangular e várias possibilidades aqui. Uma onda senoidal com defasagem. Mas vamos colocar essa aqui. Aqui temos amplitude, vamos colocar 0, agora é vírgula, né? Eu tinha me enganado, colocado ponto, né? É vírgula, 0,5 volts, está aqui, ó, volts. Frequência, vamos colocar aqui em hertz, vamos colocar 1K, não, vamos colocar 500 hertz, vai. E a fase, ó, sem deslocamento de fase. E vocês notem que o período aparece aqui, ó, 20 milissegundos. Se eu trocar para 1K, o período vai ser modificado. Quando eu clicar aqui, ó, aqui modificou para 1 milissegundos. Quando eu clico na opção seguinte, eu dou Enter. Tá? Então vamos colocar 500 Hz. Quando eu clicar aqui, ele já substitui aqui. Vou dar um OK. Então tem uma amplitude. Prestar atenção aqui, essa amplitude é de pico. Mas de pico a pico nós temos 1 volt, tá ok? Que é 500 mili mais 500 mili, vai dar 1 volt de pico a pico. Mas de pico, note aqui o A, ele parte daqui, ó, 0 até o A, 0 até menos A, tá ok? Então dá ok, pronto, onda senoidal está aqui. O restante a gente não costuma mexer nesse momento. Pronto, está aqui o nosso simulador. Eu vou fazer outra coisa, eu vou substituir esse amplificador operacional genérico por um outro que a gente conhece. Vou clicar 2 vezes aqui em cima dele. Vou clicar aqui, tá? Op-amp, type op-amp, eu clico aqui nesses três pontinhos. E aqui aparece uma lista imensa de possibilidades de amplificadores operacionais. Tem esse standard, mas tem outros aqui, ó. Se você clicar em cada um, você vai ver aqui uma quantidade expressiva. E eu vou colocar no standard aqui. E vou colocar um que é super comum, que é o 741. Tem alguns 741s aqui, que tem as suas características específicas. Tem 3 741 aqui. Vou colocar esse A aqui, e que tem os parâmetros que possivelmente vai funcionar aqui direitinho. Só arrumar isso aqui. Isso. Estética, né? Deixei esse negócio aqui arrumadinho. E vamos simular. Então a gente vem aqui em análises. Tem 2 maneiras de simular. Em análise, você pode vir aqui, transiente, lembra? Ó, análise DC, que nós já mencionamos. Análise AC, que também mencionamos. E agora transiente, que é a que a gente vai utilizar mais. Coloco em transiente, aparece essa janela aqui. Eu coloco aqui para ele começar a mostrar depois que o sinal estiver bem estabilizado. Então eu vou colocar aqui 1 milissegundos. E o end display, eu lembro que o período ele estava em 2 milissegundos. 2 milissegundos, então se eu colocar 4 milissegundos, eu vou ver 2 vezes o período. Então eu vou colocar 5 milissegundos. Pronto. De 1 milissegundos a 5 milissegundos a gente vai ver. E ele vai draw excitation, ele vai desenhar a excitação, que é a senoide aqui. Então dá OK. E ele já fez o que tinha que fazer aqui. Eu vou colocar, eu venho aqui em View. Aqui, note que aqui é a entrada, né? E a gente não viu, a gente está vendo só a entrada, o sinal de entrada. Olha aqui, 500 milha, mais 500 milha e menos 500 milha. Faltou o sinal de saída. Nós não temos como obter o sinal de saída se a gente não colocar o medidor aqui. Então vamos colocar o medidor, meter, e vamos colocar esse medidor, que é muito comum a gente colocar, que é um voltage pin. Eu coloco ele aqui. Pronto. Vou dar um ESC para não ficar fazendo mais. Poderia fazer mais. Pronto, tem um medidor aqui. Eu posso mexer nesse medidor aqui, colocar um nome para ele.
V saída, V de saída, e esses outros eu não mexo. Pronto, só mexi no label dele. Pronto, agora eu vou simular novamente análises, transiente, Ctrl Alt T, eu posso usar Ctrl Alt T, é a mesma coisa. Às vezes eu utilizo zero initial values, é muito útil fazer isso, especialmente quando você tem capacitores, bobinas envolvidas, tá? E aqui ele vai calcular o ponto de operação, no caso aqui não necessariamente é nesse circuito, mas a gente utiliza isso aqui como default mesmo. E dá um OK, e temos aqui o nosso sinal. A gente vem aqui em View e Separate Curves, ou Separate Output, um dos dois aqui. Vou colocar Separate Curves. Olha o que aconteceu. O sinal ficou, a entrada está aqui, uma senoide direitinho, mas a saída, olha, com distorção. Nós vamos falar disso adiante na disciplina, tá? Mas para resolver essa distorção, nós temos que diminuir ou a amplitude do sinal máxima ou diminuir o ganho do circuito. Vou diminuir a amplitude. Parece que é mais conveniente fazer isso, né? Então eu fiz o mesmo procedimento, eu cliquei aqui nos 3 pontinhos, aqui vou colocar 100 milivolts e vou dar um OK. OK. E agora eu vou simular. Ctrl Alt T, aqui nesse intervalo aqui, OK, e ele simulou. Aqui você vê que ele está colocando os dois gráficos juntos, mas o de entrada é o verde e o de saída é o vermelho. Note que agora eu tenho um sinal na saída de 1 volt de pico e o sinal na entrada, eu não sei direito quantos volts tem, mas eu posso fazer isso, ó, View, Separate Curves ou Separate Outputs, Curves. Pronto, está aqui. Agora o sinal está direitinho. Eu consigo ver direitinho o V da fonte, 100 milivolts de pico. E aqui o V de saída, a gente já tinha visto lá, 1 volt, né? Se olhar aqui direitinho, você percebe que tem 1 volt de amplitude. E o sinal está defasado de 180 graus. Então, ele amplificou o sinal de 100 milivolts para 1 volt. Uma amplificação de quanto? 0,1 vezes 10, né? Então, vai dar 1. 0,1 vezes 10. Então, ganha de 10 vezes. E a frequência, o período, como a gente já tinha pensado, né? Por isso que a gente escolheu esse intervalo, né, de 1 milissegundo para 5 milissegundos, pensando aqui no período, mas isso não é tão importante. Os resultados anteriores, eles estão aqui, ó. O primeiro que a gente obteve sem o sinal de saída, o segundo com o sinal de saída distorcido devido ao fato da tensão de pico da fonte ser muito elevada, e o ganho também. E aqui, finalmente, quando a gente mexeu aqui na amplitude, aí tivemos o nosso sinal na saída defasado 180 graus, mas com o mesmo formato e amplificado. E está sobre essa carga aqui. Então, essa aqui é a simulação com... perdão, ainda tem um outro recurso, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vêm aqui em TM, esse é o diferencial do TINA, tá? TM, Function Generator, aqui está o gerador de funções, e eu coloco aqui, eu clico novamente aqui em cima do TM, e coloco osciloscópio. Aqui apareceu um osciloscópio, que legal. Note que esse osciloscópio é muito parecido, mas mesmo muito parecido com o osciloscópio que nós temos disponível no laboratório. E nós temos aqui o sinal de saída, nós podemos medir aqui. Eu vou incluir o sinal de entrada também. O que eu faço? Eu venho com esse medidor aqui, ponho ele bem aqui, ó. Vou dar um ESC para não ficar. Eu clico em cima dele e dou, adivinha, Ctrl R. Pronto. E aproximo ele aqui para ficar esteticamente direitinho. E ponho aqui, pronto. E eu vou dar um nome para esse cara, clico 2 vezes no label. V de entrada. Ok. Então eu tenho um V de entrada. Ficou meio atrapalhado aqui. Vou afastar esses dois aqui. Pronto. Aqui o V de entrada. Eu posso arrastar o label para cá. Para ficar esteticamente melhor. Pronto. Ó, aqui o 741, né? Posso arrastar esse label para cá também.
E pronto. Vamos verificar aqui. Agora ele não apareceu, nós temos que resetar isso aqui. E para fazer isso, eu vou fazer um modo meio que não deveria. Eu vou tirar o osciloscópio e colocá-lo novamente. Osciloscópio. Pronto. Ele está aparecendo só a entrada agora. Deixa eu ver. A entrada e a saída. Estão ambos aqui, ó. Agora aqui, ó, em vez de entrada e em vez de saída. Eu desliguei e liguei, mas eu acho que se a gente apertasse o erase, talvez ele já fizesse o reconhecimento do V de entrada que a gente colocou por último. Mas o fato é que agora, depois que eu desliguei e liguei o osciloscópio, aqui tem o botão de ON, né? Eu devia ter apertado esse botão de ON aqui, ó. Na verdade, eu teria resolvido, não precisava desligar e ligar fechar e abrir o osciloscópio novamente. E aqui pronto, agora é só utilizá-lo. Nota que está em stop, vamos colocar run. Está aqui o run. A situação que nós temos é muito parecida com o do laboratório, porque é assim que acontece lá, o sinal vai ficar desse jeito. Então eu venho aqui no trigger e resolvo no trigger. No osciloscópio da UFBC, ele tem um botãozinho mágico, né, que você clica nele e ele faz tudo para você. Hoje em dia as coisas estão assim. Este aqui não tem esse botãozinho mágico. Ótimo. Então vou aqui para First Source, vou aqui, vou gerar uma fonte de trigger, vou usar a tensão de entrada com a fonte de trigger e vou voltar aqui para Mode e vou colocar aqui em Single. Pronto, olha aqui o que aconteceu, o sinal ficou paradinho, direitinho. Note que o V de entrada, que é esse aqui vermelho, é o V de entrada e o verde é o V de saída. Está escrito aqui, V de saída, V de entrada, como a gente colocou aqui, ó. E eu vou aumentar a amplitude do V de entrada. Aqui, ó, canal V de entrada. Eu mexo aqui na escala vertical, eu mexer na amplitude, no sentido vertical. Eu vou diminuir aqui a escala. Eu diminui a escala e ele foi para stop. Esse é um bugzinho do software, tá? Então eu vou dar um run novamente. E aqui apareceu. Vou diminuir de novo. Ele deu stop de novo. Vou dar um outro run. E vou dar tantos run quanto for necessários aqui. Ele deveria modificar isso de uma forma mais fácil. Mas nesse caso aqui ele está fazendo isso nesse momento. Talvez se eu mexesse aqui no trigger para normal, possa resolver. Pronto, está aqui. Mas o meu sinal está aqui agora com essa escala de 50 milivolts. Eu vou ver a amplitude aqui, o valor da amplitude. Cada divisãozinha dessa aqui tem 50 milivolts. 50 milivolts mais 50 milivolts, duas divisões, 2 vezes 50 milivolts, vai dar 100 milivolts de pico, como nós queríamos verificar. E no caso do verde, a gente tem que o sinal de saída, nós viemos aqui e clicamos aqui no de saída. Agora o de saída que está sendo modificado aqui por essa escala aqui vertical, volts por divisão. E no caso aqui eu vou também deixar ele maior, né, uma amplitude maior aqui. Então vou mexer aqui para baixo. Infelizmente ele está com esse bug, aí ele subiu. Só que aqui é 500 milivolts, não é 50 milivolts como está no vermelho. Aqui o vermelho é 50 milivolts, e agora temos 500, esse 500 aqui é esse 500. Aí eu clico mais uma vez aqui desse caso aqui ele até que se comportou bem, né? Mas só que escapou da tela, né? Está muito maior. Então a escala que a gente tem que usar, vou subir de novo, 500 milivolts é a melhor escala. Se a gente olhar só para o verde, 500 milivolts por divisão, então temos 500 milivolts aqui, mais 500 milivolts aqui, 2 vezes 500 milivolts vai dar 1000 milivolts, que é 1 volt. Então está feito. E eu posso mexer na frequência. Aqui eu vou para o gerador de sinais, ou gerador de funções, nesse caso aqui virtual também, aqui o osciloscópio é virtual. Eu posso mexer na frequência. Olha aqui o que acontece em tempo real aqui, ó. Estou 800 Hz, posso mexer na frequência, colocar em 900, 1 kHz. Olha aqui o que aconteceu. Se eu quiser voltar à aparência que estava, mas agora a frequência é 1 kHz, eu venho aqui no horizontal, vou mexer agora no horizontal.
Então eu venho aqui e aumento essa escala ou diminuo. Vamos ver se diminuir resolve. Diminuiu. Ficou isso aqui. Olha aqui. Se eu for aumentando, o que acontece? O sinal fica desse jeito, com 2 milivolts. É melhor se diminuir e você tem uma leitura mais precisa. Aqui tem a leitura de um período, né, para ver direitinho aqui o verde, que é a saída, e o vermelho, e ambos e uma defasagem entre eles de 180 graus. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu posso ligar agora o osciloscópio e fica só o sinal de entrada, e eu vou fechar e acabou. Essa simulação pode mexer na amplitude se quiser, tá? Aqui vocês podem escolher em que posição vai ser a variação aqui, mais fino, menos fino, tá? Offset também, fase também, tá? E basicamente é isso. Dá um stop, não precisa dar o stop, posso fechar direto, e está feita essa simulação. Vamos agora dar prosseguimento com o Tinkercad. O Tinkercad é um simulador online e ele é bastante visual. A ideia do Tinkercad é fazer simulações semelhantes a que o Tina faz, porém o Tinkercad ele não tem assim uma confiabilidade de resultados ou uma visualização de resultados adequada. Então nós usamos o Tinkercad para simular o processo de montagem do circuito. No laboratório, vocês iriam montar o circuito lá no protoboard físico, você põe a mão no componente e pega os componentes e conectam ali no protoboard e faz as interconexões necessárias, conecta na fonte e põe para rodar. Agora, no Tinkercad, você faz o mesmo, só que, claro, virtual. E é bastante bacana. Vocês vão ver, quem não conhece, vai conhecer e ver que é bastante legal. E você tem muitos recursos. Então vamos ver um exemplo aqui de utilização do Tinkercad. Eu estou na tela inicial do Tinkercad, eu usei aqui tinkercad.com, tá? É o site que a gente colocou lá nos slides. E aqui está, inscreva-se agora. Se você porventura ainda não é inscrito, você tem que se inscrever. Você clica aqui e se inscreve. Cria uma conta pessoal, os educadores começam aqui, alunos entram em uma turma, etc. Mas aqui você clica uma conta própria, tá? Você cria essa conta, bem simples, entrar com Google, entrar com e-mail, aí você que sabe. O importante é você abrir aqui e iniciar a sessão. Eu vou voltar, que eu já sou usuário, eu vou voltar aqui para mostrar direitinho. Então eu vou clicar em entrar, vou procurar aqui e-mail ou nome de usuário, foi assim que eu escolhi, mas podia ser usando o Google. Aqui eu vou usar esse e-mail, que é o que eu utilizei, vou avançar, a senha está aqui, e agora, pronto, estou aqui na tela, onde eu vou trabalhar. Tem as classes, galeria, blog, etc. Então é extremamente didático. Aqui, projetos 3D, você pode fazer desenhos em que você pode implementá-los usando impressora 3D. E aqui, os circuitos que a gente usa. Tá aqui o circuito, eu já fiz alguns circuitinhos aqui. E você faz as montagens. Então eu vou colocar aqui, criar novo circuito. Ele vai criar um novo circuito. Eu posso colocar um nome, ele coloca uns nomes engraçadinhos aqui, ó. É o nome que ele deu ao seu circuito, mas você pode mudar, renomear. Vou colocar aqui, teste inicial, um nome qualquer, teste inicial, escolhi aqui. Tem um novo componente aqui, a gente atualiza, ele acrescentou um novo componente, então microbit, tem um Arduino aqui, etc. Vou colocar aqui o básico ou o todos, geralmente eu uso todos, tá? Aparece todos os componentes que a gente precisa. Eu vou colocar aqui, só para fazer um teste, tem que procurar os componentes, estou procurando o protoboard, tá? Aqui, placas de ensaio, né, que a gente chama de protoboard, alguns mais íntimos de proto. Então, eu tenho essa aqui, tenho essa, tem a mini, tem a pequena. A mini parece ser suficiente, mas se quiser usar a pequena, eu vou usar a pequena, essa aqui que tem mais cara do protoboard do laboratório. É um pedacinho dele. Olha, eu só cliquei em cima, segurei com o lado esquerdo do mouse e arrastei, tá?
Bem simples. Agora o protoboard está aqui. Eu tenho que colocar componentes nele. Então vamos colocar aqui... vou colocar uma fonte. Então ver aqui, fonte, os sources. Está tudo em português, né? Aqui, instrumentos, apareceu. Vamos utilizar um medidor de tensão. Aqui, ó, medidor de tensão. Vou usar aqui outro medidor de tensão. Aqui, tensão. E um medidor de corrente. E pronto, aqui vai ser corrente. Ó, amperagem, que ele chama, amperagem. Tensão, tensão, amperagem. Aqui o A de amperagem, o V. Agora vamos pegar aqui o gerador de funções e uma fonte de energia. Aqui são os instrumentos. Temos os medidores e temos as fontes de energia. A fonte de energia DC, eu vou pôr aqui. Tá? A tensão vai estar em 5 volts e corrente 5 amperes. Os limites aqui, as tensões, os valores que está setado inicialmente aqui, tanto tensão quanto corrente, que ele suporta. O gerador de função, agora eu não vou usar, vou fazer aliás, vamos colocar o gerador de função aqui, vamos fazer uma simulação bem completa. Pronto, aqui está as características, a frequência de 1 kHz, 5 volts de amplitude, deslocamento CC 2,5, e a função é quadrada. Eu vou tirar esse deslocamento, colocar 0, e a função eu vou colocar seno. Pronto, já setei. Eu podia setar por aqui, tá ok? Clico aqui no vazio e some a tela. E vamos colocar agora os componentes que eu quero colocar. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui um resistor. Se eu colocar o resistor assim, eu estou colocando ele em curto, tá? Porque esses pontos aqui, ó, o Tinkercad já dá, ó, quando você aproxima o cursor, você vê os pontos que estão interconectados aqui atrás, tá? Que você não visualiza, mas eles estão interconectados nesse sentido, tá? E não nesse, ó. Tá? Nesse sentido, eles não estão interconectados. Aqui já é diferente. A interconexão acontece nesse outro sentido, no sentido, vamos dizer assim, horizontal, e aqui no sentido vertical, tá ok? Mesma coisa com o positivo. Então, a alimentação, geralmente, eu tenho costume de colocar aqui, ó. Aqui, ó, o preto, né, o terra, a referência, e aqui o sinal de alimentação do circuito. Aqui eu posso clicar 2 vezes em cima do fio. Peraí, não é assim. Tenho então um ESC aqui. Vamos colocar novamente. Ele era assim, mas eles simplificaram isto. E agora eles facilitaram. E às vezes eu esqueço aqui. Você muda a cor do fio, aqui, ó, default tá aqui no verde. Então eu tenho que apertar aqui, ó, e escolher a cor. Vou escolher o preto. E para alimentação eu seleciono, venho aqui e escolho o vermelho. Pronto, isto. Tá feito, aqui é a alimentação. Vou colocar aqui uma fonte, um medidor da tensão de alimentação, clicar no vazio aqui para ele sumir, clicar no vazio aqui para ele sumir. Vou colocar aqui, ó, vou colocar um negativo aqui, ó, conexão, conectei. Vou colocar o positivo aqui, ó, conectei. Pronto. Clico no vazio aqui. Mais uma vez, né, eu vou trocar isso aqui para preto. Aqui é o wire type. E vou colocar esse aqui em preto. E aqui já está em vermelho, que era o que já tinha sido setado. Pronto. E esse resistor está totalmente em curto. Eu tenho que girar ele. Eu giro ele aqui, ó. Aliás, aqui. Aqui é undo e redo. Aqui eu giro aqui, tem um resistor aqui. Vou colocar um outro resistor. Só clico em cima e arrasto. Não preciso nem estar com o dedo no mouse, no botão esquerdo do mouse, não preciso. Eu vou dar vamos ver, Ctrl R, ele não gira. Ele só gira se você apertar. Aqui é resistência, tudo, vou clicar no vazio por enquanto. Vou selecionar ele. Selecionei.
e giro ele. Pronto. Já girei. Vou deixar ele aqui. E vou... vou fazer um circuito muito simples. Vou fazer assim um circuito RLC. O capacitor está aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos colocar a bobina aqui, pronto. Então os componentes estão todos aqui, vou deixar eles mais espalhados. Vou tirar um resistor, não vou precisar dele. Então vou deixar os componentes mais espalhados. Não preciso deixar eles todos grudados, né? Pronto. E aqui o circuito RLC. Vamos fazer assim, para ficar com cara de RLC. Pronto, isso. Eu vou colocar o meu sinal aqui, bem aqui nessa extremidade. Aí. Então o positivo ficou aqui. Vou usar aqui um fio marrom, esse aqui, ó, para ser a referência. Vou clicar aqui e vou pôr aqui o sinal aqui. Perdão, eu estou fazendo uma bobagem aqui, vou arrumar, tá? E aqui eu vou escolher uma cor, vou escolher o verde. Ó, aqui não está ligado em nada, né? Aqui está ligado no resistor, tudo bem. Aqui não está ligado em nada, tem que arrumar isso. Então vou usar a cor marrom, venho aqui, marrom, e venho aqui e conecto. Agora eu vou conectar de verdade. Ó, conectei aqui, ó, nessa linha onde está o terminal do capacitor, tá? Pronto, agora sim, tá certo. Clico no vazio. Pronto, tem alimentação aqui. E tenho aqui o nosso circuito. Só que ainda isso aqui não está conectado. Eu tenho que conectar. Então eu vou pegar um fio e vou conectar aqui, ó. Posso até fazer assim, para ficar bonitinho. Só clicando com o lado esquerdo do mouse, eu vou fazendo isso. E para interconexão, eu vou usar o rosa. Vou usar o rosa. Pronto, cor rosa em homenagem às meninas. E aqui, vou fazer essa conexão aqui. Posso fazer aqui, ó. Posso fazer direto assim, ó, e já clicar. Ou posso dar uma curvinha só para ficar bonitinho, tá? Estética é bom, né? Pronto, ó, tá conectado um fiozinho aqui, outro aqui. Esse é o nosso circuito. E esse cara aqui, ele é um medidor de voltagem. Eu vou colocar a tensão dele em cima do capacitor. Então ele vai medir a tensão elétrica. Eu cliquei com o lado direito do mouse para ele dar essa entortadinha, tá? E pronto, ó. Esse aqui, na verdade, isso aqui é o terra, né? Perdão. Eu tenho que selecionar aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó. Positivo. Bem que não importa. O sinal está alternado. Mas vou colocar assim, desse jeito. E aqui, preto, eu vou colocar aqui no lado esquerdo do mouse, para fazer essas curvinhas. E eu vou colocar aqui, ó, bem em cima do capacitor. Então a fonte não, o voltímetro, né? Ele vai estar medindo em cima do capacitor. Vou escolher uma cor aqui. Eu escolhi o roxo aqui, vou escolher um verde aqui, vai. Verde, pronto. Positivo aqui é o verde. Aliás, o terra aqui. Essa alimentação aqui eu vou colocar como essa alimentação já está aqui, eu vou ter que conectar em algum lugar. Na verdade, esse circuito não precisava dessa fonte aqui, tá? Eu vou tirar, então, e não usar ela agora. Vamos usar só isso. E esse amperímetro aqui, eu posso utilizar, só que eu tenho que colocar ele em série. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, em série, com a minha fonte de sinal. Aqui, desse jeito. Pronto. Eu escolho aqui uma cor. Agora vou escolher o preto. E vou escolher o vermelho. Já que eu tirei a fonte DC da história. Pronto, está feito o circuito. Vamos ver o que acontece. Então eu vou iniciar. Os componentes estão aqui. Eu vou deixar os valores default. Se eu clico aqui, ó, 10 microhenry.
podia ser 10 milliamp, deixar 10 micro. Capacitor 100 nanofarads, eu posso escolher o valor que eu quiser aqui. E o resistor 1K, também posso escolher o que quiser. Pico ohms, mega ohms, quilo ohms, giga ohms, ohms, tá? Então, tudo bem aqui. E eu vou iniciar a simulação. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui está a simulação rodando. Faltou um osciloscópio aqui, né? Já que tem um sinal variando no tempo. Mas aqui já está medindo uma tensão que está variando, ó, como tinha que ser. E aqui ele mede uma corrente que não está variando, possivelmente porque a escala está muito reduzida. Vamos colocar aqui, amperagem já está, então deixar assim. Note que está aqui em série, tá? Vou parar a simulação e vou colocar o osciloscópio. Instrumentos, só o osciloscópio aqui que eu tinha esquecido de colocar. Pronto, está aqui o osciloscópio. Então eu vou colocar ele para medir o sinal em cima em cima do capacitor. Não, o capacitor já está cheio de... Dá pra gente... Vou colocar em cima do resistor, vai. Então vou colocar aqui o sinal, clicando do lado esquerdo do mouse, vou fazendo essas curvas. Até apareceu o quadradinho. Acho que tudo bem aqui. E o preto vou conectar no outro terminal do resistor. Pronto. Vou deixar a mesma cor, só para não gastar mais tempo. Iniciar a simulação. Ele está simulando. O osciloscópio está em 100 milissegundos ao tempo por divisão. E ele se ajusta sozinho. E deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu mexer na voltagem. Ó, eu mexo aqui no botão. E eu mexo na voltagem que eu quiser. A escala está 100 volts por divisão. A escala é vertical. Ele está procurando o sinal aqui. Ele tem um atraso imenso. Por isso que o Tinkercad ele não é muito bom para fazer simulações como a gente faz no Tina, tá? Ele tem esses probleminhas aqui. Ele meio que se perde. Vou colocar 10 milissegundos aqui. E ver se ele parar a simulação. Aqui, apareceu. Ele conseguiu achar o sinal. Só que ele achou o sinal e a escala de tempo não foi adequada. 1 kHz, 1 kHz corresponde a quanto? A 1 milissegundos, né, de período. 1 milissegundo de período. Vamos colocar aqui está 10 milissegundos, vou colocar em 2 milissegundos, não, 4 milissegundos. Dou Enter. Aqui no vazio. Aqui ele devia ter trocado aqui. 4 milissegundos. Enter. Pelo tempo de divisão. Isso mesmo, tá no lugar certo. Ele vai demorar para setar. Vou parar a simulação e iniciar novamente. Vamos ver se ele ajusta. Aqui melhorou. Só que está em 40 milissegundos, não em 4. Como eu queria. Eu creio que ele vai ajustar, só esperar um tempo. E ele vai ajustar. Aqui melhorou 40 milissegundos, dá para perceber o sinal aqui. Então, se a gente fizer a modificação, colocar o 4, ou um 3, digamos assim, dou um Enter. Aqui está melhorando. Ele está ajustando, mas ele demora um tempo. A ideia é deixar um tempo ele funcionando, até ele ajustar o sinal. Atenção, por exemplo, vamos colocar em 10 volts. Pronto. E só. Isso aqui é o circuito da simulação Tinkercad.
Para ele aparecer o sinal aqui, vocês vão ter que esperar, tá ok? Aqui está indicando que o sinal está variando no tempo. Aqui a corrente está variando aqui também, só que com uma amplitude bem reduzida. E aqui a ideia foi só mostrar para vocês a utilização do Tinkercad, tá ok? Então vamos parar a simulação, acabou por aqui. Aí é só clicar aqui. Aliás, eu tenho que voltar Tinkercad, clico aqui no Tinkercad, volta aqui, clico aqui agora e sair. Pronto, feito. Agora voltamos aqui aos slides. Vamos para o Scilab, nossa última simulação que nós vamos fazer aqui, nessas demonstrações. Vamos ver um exemplo de simulação usando o Scilab. Nós estamos agora no ambiente do Scilab e vamos usar esse XCOS, que é um recurso que o Scilab tem. Usar o XCOS na nossa disciplina. Vamos fazer um circuito, que vocês vão fazer vários quando a gente tiver a segunda parte da disciplina. Vamos lá, esse aqui é os blocos recentemente utilizados, eu vou procurar um por um aqui. Aqui o sistema em tempo contínuo, eu vou colocar aqui uma planta, lembra da planta do processo? Ele é modelado aqui por essa equação aqui. E vou colocar um sensor no circuito, que é modelado por essa outra equação, que a gente vai definir já já. Aí vem aqui, sistema tempo discreto, a gente não vai usar nada. Tabelas de busca também não. Tratamento de eventos, a gente vai usar esse clock aqui. Ele vai auxiliar aqui no processo de visualização dos sinais de saída e de entrada. Para essas matemáticas, a gente vai usar o somatório, esse aqui, ele vai ser necessário. Vocês viram já o diagrama de blocos de um sistema de controle, né? Então, a gente está fazendo exatamente isso. Eu selecionei esse cara, se eu der Ctrl M, ó, ele fica nesse sentido, ó. Vocês vão ver já já por quê. E temos que colocar uma matriz, não, vai precisar, elétrica também, tem esse recurso, mas não vamos usar, o inteiro também não, porta do sistema também não, detecção de zero, cruzamento aqui também não, de cruzamento no zero, perdão. Roteamento de sinal a gente vai usar, vamos usar um tal de MUX, vamos usar o MUX, vão ser dois sinais, e a gente precisa visualizar os dois ao mesmo tempo. Então, processamento de sinal, isso aqui, implícito, não, anotações, a gente pode colocar uma anotação se quiser, tá totalmente opcional. Aqui, teste com o Scilab. Pronto. Tá feito aqui, teste com o Scilab. Receptores, agora vai ter um que a gente vai usar, que é o C-Scope, que é muito comum usar, a gente vai usar o tempo todo esse aqui. E falta a fonte, aqui fontes. Fontes, vamos colocar um degrau. Aqui rampa e função degrau. Uma perturbação no sistema. E pronto, acho que os componentes são esses aqui. Agora falta interligá-los, tá? Então vamos fazer aqui a interligação. Vou conectar. Vou começar por a saída. Ó, eu aproximo o cursor, quando ficar verde, eu clico no lado esquerdo do mouse, mantenho apertado o lado esquerdo do mouse até ficar verde no componente que eu quero conectar. E aí eu solto, simplesmente isso, solto o botão do mouse. Aqui mesma coisa, ó, ficou verde, aperto o botão do mouse, chegou aqui, ficou verde, eu solto o botão do mouse. E pronto, clico no vazio para ele ficar assim. Aqui eu vou colocar o sinal da saída da planta. Aqui o procedimento que a gente mostrou. Aqui vai o sinal nesse MUX, nesse somatório, né? E eu também vou derivar esse sinal, pegar o sinal da saída. Eu cliquei em cima da linha e arrastei com o lado esquerdo do mouse apertado. Aí eu venho até aqui, clico novamente no lado esquerdo do mouse, solto, clico no lado esquerdo do mouse, solto, ficou verde, aperto de novo no lado esquerdo do mouse e fixa. Ou era só soltar também. Esse aqui, ele vai para cá, eu tenho que clicar no lado esquerdo do mouse para ele ir, aí eu solto,
clico no lado esquerdo do mouse de novo, solto e pronto. Eu solto, clico e solto para mudar o sentido aqui. E esse aqui, ele vai ficar na saída da planta. A saída da planta, eu cliquei em cima da linha, apertei o lado esquerdo do mouse e aqui fiz aqui. Faltou ligar esses dois, esse aqui com esse outro. Pronto. Está feito. Nosso circuito é isso. Agora eu posso definir a minha planta, a função de transferência da minha planta. Essa função de transferência, a gente vai falar muito na disciplina, consiste em você definir o comportamento da planta. Então você coloca um sinal de entrada, média, saída, e vai fazendo várias medidas, e vários estudos, análises e tal, e você descobre que a planta funciona de um determinado jeito, e você modela essa planta, e você vai obter uma função, né, de transferência correspondente a essa modelagem. Então eu vou colocar aqui uma função qualquer, não vou colocar nada assim que extraordinário, tá? Então vai ficar, vou colocar assim, vou colocar S no denominador, no numerador, perdão, e no denominador eu vou colocar 1 mais S ao quadrado, ou S ao quadrado, ou S ao quadrado. Olha como eu faço, coloco um chapéuzinho, depois eu coloco 2, mais 1, né? S ao quadrado mais 1. E dou OK. Olha como apareceu aqui, ó, S ao quadrado mais 1 e S aqui em cima, segunda ordem, né? E aqui eu vou colocar 1 sobre S. E vou colocar OK. Pronto. Aqui esse cara aqui, ele sempre vira sozinho, não sei porquê. Eu seleciono de novo, dou Ctrl M. Aí pronto, ele ficou do jeito certo novamente. Aqui tá meio torto, tá? Eu podia arrumar isso tudo. E tô arrumando aqui para ficar legalzinho. E isso aqui tem que trazer também. Não é isso, não é aqui. Quando eu fizer assim, eu trago esse pontinho para onde eu quiser. Pronto, ficou assim, mais bonitinho. E vou simular. Eu aperto o play, ó, esse botão aqui, o play, e ele simula. Tá feita a simulação, tá? Eu vou apertar esse botão aqui, ó, que ele dá um ajuste, autoajuste aqui no gráfico. Pronto. Nós vemos aqui o que aconteceu. A função degrau, ele, num determinado instante de tempo, aqui é um tempo, tá? Segundos, 1 minuto, 10 horas, não sei, mas é um tempo. E aqui, um determinado instante, ele aplica o degrau, a tensão aqui, a entrada, né? Pode ser tensão elétrica, pode ser uma temperatura, por exemplo, uma pressão, um sinal proveniente do set point, no caso aqui. E ele vai... Não, aqui não é exatamente... sim, um valor proveniente do set point. Um sinal de entrada, na verdade, né, que está variando no tempo. Então vai ficar isso aqui, tá? E o sinal de saída, ó, é isso. E aqui a gente está assumindo essa entrada como uma perturbação, tá? Então ele tem a perturbação acontecendo e você tem a resposta da sua planta, que é essa aqui, ó. Tá? É o que sai aqui e entra aqui e passa para o osciloscópio. Aqui o osciloscópio, esse MUX misturou os dois, olha aqui. Entrada com a saída, entrada e a saída. E pronto. Agora é só fazer um testezinho bobo. Eu vou trocar esse cara aqui, eu fiz um teste aqui anteriormente. Eu vou colocar o de baixo como 5 mais 2S. 2 vezes S. Olha o sintaxe, tá? Ó, o vezes é o asterisco igual. E ele arruma aqui, vou dar um Ctrl M de novo, para ele ficar certinho. Aqui, ó, 5 mais 2S, ou 2S mais 5, tanto faz. Vou simular. Simulei. Clico nesse botão para ajustar a escala. E olha o que aconteceu, um amortecimento. Exatamente, um amortecimento aqui. O sinal começa oscilando e depois amortece. Tá? No anterior, existia um oscilador, um circuito oscilador, né? Que é totalmente indesejado em controle. Aqui já é uma condição que também não é desejada, porque
Ou pode até acontecer, né, de ficar em zero depois de um certo tempo, e isso pode ser útil ou não. E por último, né, essa condição aqui, eu vou trocar esse sensor aqui. Na verdade era para mim estar trocando a planta, ficaria melhor. Vou colocar aqui 5 que multiplica S, perdão, é 5 que multiplica S ao quadrado. E mais 2. Pronto, dá um sinal de igual. Ele entorta aqui, eu seleciono, Ctrl M, pronto. Ó, 5S ao quadrado mais 2. Vou rodar. E aqui, ó, clico aqui para ajustar, ajustou. Olha o que aconteceu. O sinal foi aumentando, aumentando. Isso aqui é indicação de instabilidade, uma forte instabilidade no seu sistema. Na segunda parte da disciplina, nós vamos descobrir como obter um sinal estável, ou seja, um sinal DC que não varia no tempo. É isso que a gente precisa obter quando você tem uma perturbação, esse cara vai para uma condição fixa. Tá bem? Foi isso aqui as simulações, espero que vocês tenham aproveitado bem. Então, pessoal, até mais.